24 de agosto, embriaguez. Como Paulo, ele descreveu uma reunião de culto, seus membros participando da adoração a Deus, ele, em Efésios 5, 18 a 20, ele descreve como os cristãos devem estar sóbrios, não só no culto, mas em toda a sua vida. Porque se não estiver sóbrios, ele mesmo diz, sede sóbrios, né? Ou seja, sem estar embriagado. Então o inimigo toma conta, né? E Deus não aceita culto onde pessoas estão embriagadas. Veja, Efésios 5, 18 a 20. Não vos embriagueis com vinho. Ele estava se referindo, vinho na época, lógico que não tinha cerveja, não tinha uísque, não tinha outras bebidas entorpecentes. Então ele citou o vinho, que a palavra aqui quer dizer o vinho fermentado. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É falar em línguas? Veja, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, sempre dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Então, aqui ele diz o que não deve fazer e o que deve fazer. Todos os membros precisam se encher do Espírito Santo para poder dar glória. Algumas pessoas ensinam que a pessoa, o cristão, o adorador, só está cheio do Espírito Santo quando ele fala em línguas. Se fosse assim, desse jeito, primeiro, Deus dá o dom conforme o Espírito Santo deseja, a quem ele quiser. Ele não dá todos os dons para uma pessoa só. Por exemplo, ele não dá o dom da música para cantar hinos para todos. Uns sabem cantar, outros não. Uns sabem pregar, outros não. Uns sabem profetizar, outros não. Por que o dom de línguas tinha que ser dado a todos? Então é um erro falar isso. Que só está cheio do Espírito Santo quando está falando em línguas. Não é assim. Aqui está dizendo que para se encher do Espírito Santo, a pessoa então fala a Deus através dos salmos, cantando hinos, louvando de coração e não para se aparecer, com hinos e cânticos espirituais. Outro erro que tem aí. Alguns pegam ritmo de samba, de música sertaneja, música MPB, rock, para fazer músicas, cânticos espirituais. Aqui é um hino meditativo. Não é para sair pulando. Não é para se lembrar do tempo que você era do mundo. Embora a letra seja certa, o ritmo pode ser metade para Deus, metade para o inimigo. Então, com cânticos espirituais, com hinos, sempre dando graças a Deus, em nome de Jesus Cristo. Com relação à embriaguez, nós podemos ver que nos provérbios,
que também falava já sobre a embriaguez. Provérbios 23, versos 29 a 35, que diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Ele mesmo responde, verso 30. Para os que se demoram em beber vinho. Vinho significa o entorpecente, né? Qualquer um que tenha problema alcoólico, fermentação. Para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Eles têm muito propaganda, né, sobre isso. Pois ao cabo, ao fim, morderá como a cobra e picará como a serpente. Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Você já se deparou com uma pessoa bêbada? Cada um reage de um jeito, mas todos neciamente. Falam muita bobagem, muita besteira, repete as mesmas coisas, está fora do ar. Como uma pessoa assim pode agradar a Deus? Continuando verso 35, 34. Falará, então teu coração falará perversidades, serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. Olha o perigo. Você vai deitar no meio do mar, você vai afundar. Você vai se deitar lá em cima do mastro, você vai cair. E dirás: espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não o senti. Quando despertarei? Então, quando me despertar, tornarei a beber. Vício. Então aqui está dizendo o que agrada a Deus é estar cheio do Espírito Santo. E abstinência total. Ah, mas é só uma cervejinha, é só uma champanhe, é só um vinhozinho, é um pouquinho só. Abstinência total. Aqui em Provérbios diz para nem olhar para ele. Porque você pode querer ser tentado a ir lá, né? Quantos pais bebem um pouquinho, dá mau exemplo aos filhos, e os filhos acabam virando bebedores inveterados, né? Ninguém sabe o futuro, então é melhor abstinência total. Então, aqui fala em cânticos meditativos, de adoração, cânticos espirituais, porque tem cânticos que não são espirituais, são do mundo. Você não pode pegar um pedaço do mundo, enfiar uma letra lá e falar, e trazer para dentro da igreja. Isso não serve para Deus. Aquele que quer cânticos espirituais, 100% espirituais, não 50% de letra e 50% de mundo. E o que você pode usar, como você pode usar a música para melhorar a experiência da oração? Então, seja sábio para saber o que Deus quer que você faça na adoração a Ele.